E, cara, é legal essa parte que você coloca, né? Que o propósito ele se sobrepôs a, de repente, algum anseio pessoal, né? Que seria cômodo. Pô, tô nos Estados Unidos, tô na França, vamos botar assim, país de primeiro mundo, num cargo interessante, numa empresa interessante. A sua vida estaria resolvida, né? Mas você pensou na vida de 200 milhões ali, né? Tem o lado. Uma coisa que impactou muito também. Eu saí do Brasil em 2012, quando estava bem, né? Já estava começando a ruir, mas a gente ainda via ainda uma sensação positiva. Vinha a Copa do Mundo, vinha a Olimpíada, tinha ainda investimentos. Eu lembro bem, eu sou do Rio. O Rio estava bem com petróleo, com tudo isso, com a Olimpíada vindo. E quando eu saí, todo mundo falou, pô, você está saindo do Brasil agora, que está tudo bem. E eu tenho um amigo que morava na França na mesma época que eu, e ele era muito pessimista em relação ao Brasil. E a gente ficava no embate, né? Eu defendendo o Brasil e ele falando mal. Não falando mal, ele gosta também, mas assim, criticando a situação do Brasil, né? E nesses 3 anos e meio que a gente ficou na França mais ou menos juntos, ele acho que saiu um pouquinho antes de mim, eu fui perdendo a capacidade de defender o Brasil. Porque a situação foi piorando realmente. Né? E o que ele trazia de cenário foi ficando cada vez mais evidente e eu fui perdendo Você a. fala, você tá certo, né? Quase isso. Só que eu falei assim, pô, ele tá certo, mas, cara, eu gosto tanto daqui, gosto tanto disso, do Rio, e eu falei assim, não posso ficar parado. Junta também essa questão do desafio, né? De fazer alguma coisa diferente, de ter propósito, de ter história, né, de vida. Então, assim, tem o lado de querer fazer muito, mas tem o lado pessoal de realização, né? De você chegar e falar assim, pô, olha só o que eu fiz. Né? Mas no sentido bom da coisa, de orgulho de ter feito algo legal, né? Como, de repente, um pai, eu não sou pai ainda, mas assim, um pai que olha para o filho que está se formando na faculdade e fala, olha que legal que eu fiz, né? No sentido de que orgulho que eu tenho da minha coisa, mas não no sentido de egoísmo, eu me dei bem e tal, mas sim de ter um lado de propósito. Mas o propósito tem um pouco de egoísmo, né? No sentido de eu participei, É o né? seu nome ali, né? Mas assim, mas eu acho que é Mas o bacana. fim é melhor do que Claro, a motivação inicial, né? O legado que você deixa, o que você fez, né? e quando você tem um propósito, um legado, um fim que é bom, não tem problema nenhum, né? O problema é quando você leva isso para ambição no sentido da ganância de você fazer, não, eu quero ficar rico a qualquer custo, ficar rico eu sou favorável, quem quer ficar rico, eu sou capitalista, gosto de dinheiro, mas assim, quando isso vira algo que eu vou passar por cima das pessoas para ficar rico, tá errado. Quando isso vira uma motivação para você ser ou um mega cientista que vai inventar alguma coisa, ou um mega empresário que vai vender coisa pra caramba, isso é legal, é legítimo. Até porque você, também do lado social, você está gerando emprego, gerando riqueza, gerando soluções, gerando tecnologia. Então, assim, quando é ganha, 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 né? Todo mundo ganha com isso, é ótimo, não tem problema nenhum. Né? E essa girada de chave, como é que foi? Porque é difícil você desligar ali do mundo corporativo, iniciar uma campanha, né, para um projeto que ainda não é uma certeza de sucesso e para atuar de uma maneira completamente diferente, né? Eu acho que o fato de eu ter começado cedo me ajudou. Né? Então, quando eu decidi, foi até interessante, eu lembro que ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu saía na rua, sempre encontrava alguém conhecido. Eu conhecia muita gente, por vários fatores, fiz 2 faculdades, fazia muita coisa. Então, acabava que eu era alguém já popular naturalmente. Tá, não, legal. Esse ponto é importante, né? Para pelo menos o primeiro passo Mas ali, isso né? não ganha eleição, tá, gente? Isso é importante. A pessoa que quer entrar para a política e falar, eu tenho 1.000 amigos, 1 milhão de amigos, não ganha eleição. Mas isso faz com que as pessoas achem que você tem que ser político. Então, a primeira coisa é que tinha muita gente que falava, cara, você tem que entrar para política, você tem que ser político, isso desde de sempre. Mas eu falava assim, eu pensava muito assim, quando eu tiver com 70 anos aposentado, eu viro político. Mas como a convergência de fatores, e aí, além do meu momento pessoal, tem o fato do novo ter surgido, Lava Jato acontecendo, toda uma ânsia por mudança no Brasil que também me contagiou ali naquele momento. E uma coisa que eu não comentei, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito de acompanhar a política. Eu lembrava dos movimentos sociais que tiveram no Brasil, Direta Já, Fora Collor. Eu era muito pequeno, eu não participei de nada disso. Eu era nascido, mas eu não vi isso, eu não pude ir para a rua participar. E aí, quando aconteceu, 2013, os 20 centavos, eu estava fora. Isso também mexeu um pouco comigo. Eu falei assim, caramba, quando eu posso participar de um momento da história do Brasil, eu estou morando fora e não estou participando, né?
Aí eu falei assim, cara, eu quero participar. E esse momento estava acontecendo, né, na política também, uma ânsia. E aí, por mais que a gente possa ter depois críticas, assim, foi bom, foi ruim, o caminho que foi, teve coisa boa, teve coisa ruim. Eu acho que tiveram coisas boas, coisas ruins de 2018 para cá. Mas, assim, o sentimento da população era legítimo, né? Era realmente por mudança, estavam cansados da corrupção, estavam cansados da política como ela era. Então, assim, tudo que aconteceu, eu fui eleito muito nisso também, né? Pô, o cara novo na política diferente, não é político, e a gente quer gente nova na política, ou até mesmo gente antiga da política, mas que passa a cara de ser novidade, ser novidade, né? Então, assim, esse sentimento, eu acho que ele era bom, né? Claro que, como a gente também, acho que num relacionamento com namorada, namorado, família e tal, você fala assim, pô, eu quero alguma coisa diferente. Aí você erra, né? Você toma pé na bunda, dá com a porta na cara, tem problema. Mas você querer mudar é bom, né? Você querer não estar satisfeito com o que está dando errado. Claro, o que é bom tem que ficar, né? Então, assim, mas o que é ruim, acho que as pessoas querem mudar. Então, assim, teve esse lado também. E aí, como eu falei, por que eu estou contando isso também? Eu comecei cedo. Por quê? Eu voltei para o Brasil em abril de 2017 e eu tinha um pouco de, não é vergonha, mas receio de contar para as pessoas que eu queria ser candidato. Então, no primeiro momento, eu reuni um grupo de 10 pessoas na minha casa, pessoas que ou eram mais próximas ou que tinham alguma relação com isso de falar, você tem que ser político, você tem que ser político. E eu falei para elas sobre essa minha intenção. E o Novo fazia um processo seletivo para candidato, que começou mais ou menos naquele período. Então, eu cheguei no Brasil já inscrito nesse processo seletivo. E aí eu falei para elas, expliquei como é que funcionava e tudo mais, e o que parecia algo impossível, né, eu ser eleito sem ter nenhuma experiência, para alguns falavam assim, é algo diferente, que está realmente querendo gente com seu perfil. Só que foi consenso que eu tinha que começar naquele momento, que eu não podia esperar o ano seguinte, 2018, que era o ano da eleição, para começar a comunicar, para começar a trabalhar politicamente. Então, eu saí dessa reunião que foi em maio, acho que 2017, e já anunciando para toda a minha rede de contato que a partir dali, eu era pré-candidato a deputado federal. E falando, explicando, e aí comecei a movimentar minha rede social, que era uma rede social, né, o Instagram de uma pessoa normal ali, né? Que só posta para amigo e família ver exatamente. foto, né? Na época até o Facebook era mais relevante que o Instagram, nem lembro quando é que foi. O Instagram cresceu ou surgiu. Então, Facebook e tudo mais, comecei a trabalhar ali naquele momento essa linha de candidato. E aí eu comecei a participar muito de eventos sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação, sobre cidades, sobre tributos, né? Tudo isso. Comecei a me movimentar. E cada vez que eu ia num negócio desse, eu fazia um post, explicava. E as pessoas falavam, pô, o cara ele quer ser deputado, ele está estudando para isso, ele está aprendendo isso. Então, a cabeça você começa a se preparar, né? Tanto eu me preparar, como o meu entorno também. Aí, depois eu teve o Renova BR, que é uma escola de formação de política. Eu entrei no Renova BR, que também ajudou nessa preparação. Mas eu usei muito do meu conhecimento de projeto, de gestão, para fazer campanha. Porque a campanha é um projeto, né? Que tem início, meio e fim. No caso, você está vendendo um produto que é você, né? Só que você não ganha dinheiro, você ganha voto, né? E aí você tem que montar equipe, tem que ter formação, tem que ter suprimento, tem todo. Se você pegar o livro do PMBOK, que é do PMI, de gestão de projetos, você mais ou menos você usa todos os capítulos ali, porque é isso, é uma campanha. A diferença é que, assim, tá bom, como é que você faz o marketing, a comunicação, né? Isso eu tive que ir aprendendo. E uma coisa que eu tive, que eu acho que foi importante, eu não esperei estar bem para começar a fazer. Então, meu primeiro vídeo era tosco, assim, um negócio horrível, mas estava lá. Eu lembro, eu fui o primeiro a ter um cartão de visita dizendo que eu era pré-candidato. Eu tenho esse cartão até hoje, é horrível, assim, foi eu que fiz no PowerPoint, mas tinha. Né? Então, assim, eu saía na rua quando eu fazia evento divulgando o partido, eu era o único que tinha um cartãozinho que, além de eu divulgar o partido que tinha um folhetinho bonitinho, tinha meu cartão de visita. Então, a pessoa já guardava, entrava no meu WhatsApp, entrava no meu Instagram, no meu Facebook na época, eu acho. Então, assim, eu comecei muito cedo, né? E aí a cabeça vai entrando também nisso e você vai aprendendo, vai se adaptando
para esse caminho. Porque também tem isso, assim, claro, eu não gosto de fazer nada mal feito. Mas se você espera o perfeito, né, você nunca Aí faz. você vai ser eleito com 70 anos, né? Exato, exato. Ô, Paulo, 2 pontos. Esse processo seletivo do Novo é para você entrar no partido ou você já faz o processo seletivo mirando um cargo, por exemplo? Antes, né? Pô, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado. Não, é para ser candidato. Não é para ser filiado, não tem processo Ah, seletivo. tá. Então o É. processo é para quem vai ser candidato. E por que você escolheu deputado federal e não estadual? Enfim, qual que foi o crivo ali? Então, isso é interessante porque o Novo tinha decidido em 2017 que não ia ter candidatura para deputado estadual. Porque como o foco era mudar o Congresso Nacional, ele inicialmente só ia ter deputado federal. Aí foi por isso que eu fui para federal. Tá. Foi coincidência. Aí, Se você fosse escolher, de repente, você começaria no no estadual. estadual, até vereador, eu acho legal o trabalho de vereador. Só que naquele ano não tinha vereador. Aí, só acho que no final do ano que o Novo mudou de ideia e resolveu lançar estadual. Mas aí eu já estava no processo, já estava estudando os temas, já estava me vendo como candidato a federal, então aí eu não mudei, mas acho que foi bom, porque se tivesse escolhido ter os dois desde o início, eu provavelmente teria sido candidato a estadual. Que bom, pelo menos já deu uma passada mais larga.